meus amigos, sejam muito bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus, a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos completar o capítulo 4 de Mateus, tá? Hoje vai ser como subtítulo a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Eu quero que você pegue sua Bíblia, abra em Mateus, para nós podermos fazer o estudo da palavra do Senhor nesse dia de hoje, tá bem? A gente vai fazer a leitura, um breve comentário. Se você ficar em dúvida sobre alguma coisa, você já pode deixar aqui nos comentários para a gente poder lhe responder no próximo vídeo, ok? Você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que nos próximos vídeos você seja notificado. E também compartilhe com amigos, com pessoas que queiram ler a palavra de Deus, com pessoas que leem, mas às vezes não entendem. Eu conheço várias pessoas que leem, dizem que não conseguem entender, porque é muito bom quando a gente lê e alguém explica alguma coisa pra gente, a gente vai entendendo, porque o cristão ele precisa compreender e entender o que está sendo lido na palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vindo, que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos lá? Vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 12 em diante, que tem como subtítulo Jesus na Galiléia e os primeiros discípulos, né? Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Está escrito lá em Isaías, capítulo 9, versículo de 1 a 2, a profecia. Porque Jesus veio para cumprir tudo o que fora dito sobre ele. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E o que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Pedro e André eram irmãos. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que seria pescadores de homens? Aquelas pessoas que ganham almas para Jesus, que pregam a palavra de Deus, que pregam o reino de Deus. Já vamos falar, sobre o reino de Deus. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, outros também que eram pescadores, e Jesus chamou ele e eles seguiram. Então, nesse instante aqui, nessa parte aqui, já foram 4 discípulos, os primeiros 4 discípulos que Jesus chamou para segui-lo na sua jornada. E que eles eram filhos de Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, eu quero dizer para vocês que quando Jesus saiu do deserto, ele foi para a Galiléia. Galiléia era uma cidade.
uma cidadela, né? Em volta tinha várias subcidades. E quando ele fala, lá no 25, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis. Decápolis também era outros arredores, assim, próximo a Galiléia. Jerusalém também outra, Judéia e da além do Jordão. Em toda aquela... O Jordão era, na verdade, um rio que passava no meio, assim, daquelas cidades, né? Aquele rio que passava. E aquele mar da Galiléia, na verdade, quando ele fala o mar da Galiléia, na verdade era um lago. Chamava também de mar da Galiléia porque aquele lago era muito grande, imensamente grande. Na verdade era um lago, né? E quando vamos começar a falar sobre os primeiros versículos, vou falando alguma coisa sobre eles, explicando. Não vou explicar assim profundamente, teologicamente, mas vou explicar assim de uma forma mais simples, porque eu sei que nos internautas já deixaram comentários que eles liam a Bíblia e não entendiam muito. Então, esse projeto que nós temos colocado aqui para a glória do Senhor, para a leitura da Bíblia, fazer com que você leia a Bíblia, entenda um pouco, mas você precisa também orar e pedir a direção do Espírito Santo, porque só Ele vai dar o entendimento para você, né? Eu estou colocando aqui também na direção de Deus, mas o Espírito Santo é quem dá o entendimento, o Espírito Santo é quem dá o verdadeiro entendimento da palavra para que você possa seguir. E se você quiser ser um futuro pregador, então você precisa começar a ler a Bíblia e pedir a unção e a direção do Espírito Santo para poder entender e pregar, né? Como é que eu leio, não entendo e vou pregar? Eu preciso primeiro ler, compreender, agir na minha vida para poder falar para outros, né? Por isso que Jesus chamou aqueles discípulos. Para quê? Para que eles ouvissem o que Jesus tinha a dizer e, posteriormente, o Espírito Santo veio, né, sobre eles, depois que Jesus morreu, o Espírito Santo veio, deu entendimento, capacitou, deu poder, deu a unção, deu a ousadia, porque quando a gente aceita Jesus, logo de imediato dá aquele medo de falar, né, trava. E o Espírito Santo, quando você começa a fazer mesmo, a ler, a buscar, aí você tem aquela ousadia, aquele entendimento para pregar. Então Jesus, quando ele ouviu que João estava preso, então ele começou, porque ele já sabia, né? Como Deus, ele já sabia, João preso, eles iriam matar João, então Jesus começou, porque começou a chamar já os seus discípulos para poder seguir o que João tinha começado, porque João ele veio preparar o caminho para Jesus, ele era o precursor, ou seja, o que preparou o curso, né? Pré quer dizer uma coisa que vem antes, cursor é o curso, o caminho, então ele veio preparar o caminho para justamente Jesus já chegar e já começar a pregar as boas novas do reino. Então, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Nazaré ficava na Judéia e Cafarnaum ficava na Galileia, tá certo? E eu tinha um mapa para mostrar para vocês, mas não sei se, enfim, vamos deixar. Mas se vocês tiverem dúvida quanto a essa questão da localização, vocês deixam no comentário as dúvidas de vocês, e no vídeo seguinte a gente tira as dúvidas, tá bom? Estou sempre colocando. Você que está me ouvindo, tem alguma dúvida sobre a leitura, um versículo que você não entendeu, então você deixa nos comentários, escreve. Valdirene, eu não entendi tal parte, por quê e tal. Você faz a pergunta e no vídeo seguinte, antes da gente iniciar, a gente tira as suas dúvidas sobre a leitura feita anterior, tá bem? E dali ele saiu e cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías, né? Nos confins de Zebulon e Naftali, né? Que ia acontecer, que foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, né? E dali ele iria no mar, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. O povo assentado em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o povo que estava em trevas, como assim? É um povo que estava vivendo à mercê da sorte, né? Não tinha um guia, porque a gente sabe que os fariseus e aqueles religiosos daquela época, eles
eles colocavam um jugo muito pesado sobre as pessoas. Jesus mesmo disse, vocês colocam um jugo muito pesado que nem vocês carregam sobre as pessoas. Ou seja, vocês não entram no céu nem deixam os que querem entrar, entrarem. Colocavam um jugo muito pesado, era muita, vamos dizer assim, coisas que não edificavam o espírito nem a alma, que não salvava. Eles exigiam muitas coisas que não tinham significância, muitas coisas sem significado. Eles exigiam que as pessoas fizessem aquelas coisas que na verdade não tinha muito significado para a salvação, não tinha muita valia para a salvação. Desse pessoal viu uma grande luz. Quem era a grande luz? Jesus. Os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou, que no caso, Jesus. E Jesus começou a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O que é o reino do céu? É você pregar o arrependimento àquelas pessoas que estavam em pecado, para que se arrependessem, aceitasse a Jesus como seu Salvador e, mediante essa atitude, o reino de Deus, além de ser pregada a palavra, tem que ter ações, que no caso é cura, no caso é milagre, transformação, isso tudo faz parte do reino. E Jesus começou a andar junto ao mar da Galileia, que na verdade o mar da Galileia, como eu falei, não é mar, é um lago bem grande, mas eles falavam mar por conta dele ser muito grande. E encontraram Pedro e André pescando, os dois eram pescadores, e deixaram de pescar e seguiram a Jesus. Foram os dois primeiros discípulos de Jesus. E depois, mais à frente, ele encontrou Tiago e João, filho de Zebedeu, que também os chamou para ser discípulo dele. Que inclusive esse João aqui é justamente o João que teve as visões na ilha de Patmos, o João que escreveu o Apocalipse. É esse João aqui. E depois, eles deixando imediatamente o barco, seguiram. E Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Este é o reino de Deus, Que além de você falar, de você, se você vai pregar o evangelho, tem que haver sinais ali, Cura, maravilha, transformação, regeneração, tá certo? E ajudar aquelas pessoas também mais pobres. Porque às vezes uma pessoa pobre que está passando fome, necessidade, está desempregada, não tem alimento, você dá a palavra. Chama para a igreja, dá a palavra, ou vai lá dar a palavra e não dá 1 quilo de alimento àquela pessoa. Então está faltando alguma coisa para que o reino de Deus esteja 100% sendo levado àquela pessoa. Você tem que pedir ajuda a outras pessoas e levar os mantimentos, por enquanto, ajudando aquela pessoa a não passar fome. Porque Jesus disse que se fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis. Então, o evangelho tem que ser 100% pregado, não é só a metade. E quando ele dizia, a sua fama correu por toda a Síria, porque no mapa diz a Sírio-Fenícia, que era uma parte, por exemplo, aqui ficava a região da Judéia e logo mais na frente ficava a Síria. Mais na frente. A próxima cidade seria o Sírio-Fenício, a região Sírio-Fenícia, que ali era o povo que não era o povo, não era israelita, na verdade era um povo idólatra, era um povo que não se misturava, mas eles ouviram falar de Jesus, daqueles sinais de maravilha, eles creram, porque se eles não tivessem crido, eles jamais teriam procurado Jesus, Então, se eles creram que Jesus era o Messias, eles foram procurar Jesus, porque eles acreditavam que Jesus tinha esse poder de curar, de transformar, de libertar, e foram procurar. E Jesus encontrou mais fé neste povo do que nos próprios judeus, do que nos próprios povos, o povo escolhido por Deus, que é os judeus, na verdade, aquele povo lá. E eles foram todos curados, e aqui dizia que seguia uma grande multidão da Galileia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E foi assim que se iniciou-se, quando Jesus pregava, que Jesus andava, pregava. E daquele povo a quem Jesus fazia os milagres, eles iam passando, iam falando, existe um profeta, outros diziam o Messias, e ficavam falando uns para os outros, passando a mensagem, e aí todo mundo ficava sabendo. Como a internet hoje, vamos dizer assim. Não se juntava grandes multidões e iam atrás de Jesus para
ver os seus milagres, as suas manifestações e ouvir também a sua palavra gloriosa. Amém? E vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa ser abençoado. Vamos fazer uma breve oração para você que chegou até aqui. Soberano Deus, Pai de infinita graça, eu te dou graças, meu Deus, por esta pessoa que está aí. Abençoa ela, santifica ela, protege ela, envia o Espírito Santo para guiar ela em tudo e em todos, meu Pai. Abençoando sua família. Em nome de Jesus, amém. E até o próximo vídeo. Até lá.